Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o que é mais importante, o que eu entendi ou o que a pessoa quis dizer, outra pessoa quis dizer. Antes de começar, queridos irmãos, por favor, deixe o like, curta aí o vídeo, se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu ainda, e quem não, por favor, compartilha também o vídeo. E quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. E se tiver alguém que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos para uma oração para começar. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome mais uma vez esse momento, e fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento que, que, que vai ser usado para levar a mensagem às pessoas. Me use, me ilumine, Senhor, para levar a mensagem, Pai. Que eu seja seu instrumento, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Que as pessoas possam ser iluminadas e eu também a entender, compreender e aprender a pôr em prática em nossa vida o que está escrito. Na vida, tudo que tiver que aprender aqui nessa mensagem, Senhor, que assim seja, Senhor. Eu oro e agradeço. Que os três forças do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum, às vezes, você ver, né, casos de pessoas que acusam outras de ter feito tal coisa quando ela não teve essa intenção, né? Aí nós vamos pensar assim, queridos irmãos. Vou pegar o caso aí que está tendo aí, repercutindo, né, o caso do Otávio Mesquita com a Juliana lá do The Noite. O Otávio Mesquita fez aquela atitude com ela durante a gravação do programa e ela se sentiu abusada. Muito bem. Mas será que o Otávio Mesquita fez aquilo com a intenção de abusar dela? Olha, se nós pararmos para pensar que o cara é um cara brincalhão, que ele abusa mesmo das brincadeiras. A gente vê isso nos programas, para quem já viu alguma vez ele em alguns momentos, ele tem essa mania de abusar mesmo. Ele é um palhação, ele faz tudo com humor, né? O negócio dele é brincadeira. E quando você percebe também que ele é um cara público, né? Ele é um artista, ele é um cara conhecido, totalmente conhecido, ele não é anônimo, casado. Você acha que ele iria fazer um ato desse ao vivo num programa ali para chamar a atenção desta maneira? Tudo isso faz a gente pensar, né, que ele brincou com ela ali, ele não quis abusar dela, mas ela se sentiu abusada, né, e agora, porque ela foi demitida do SBT, ela abriu um, um processo contra o Otávio Mesquita por assédio. Mas esse processo é prudente? Se nós entendemos que ele não fez isso com a intenção de abusar, né, de assediar, ele fez isso numa brincadeira, não procede. Né? O que é mais importante? O que ela sentiu, a maneira qual ela interpretou o que ele fez, ou o que ele realmente fez? Eu acho que se nós somos agir com justiça, como é o nosso Deus, nós temos que ver que é o que ele quis fazer e não o que ela sentiu. Que nem, por exemplo, eu também sou muito brincalhão, então às vezes eu brinco com a pessoa, né, e a pessoa fala, tá fazendo bullying. Mas eu não tô com intenção de fazer bullying, eu tô fazendo uma brincadeira. A pessoa pegou como bullying, ela não gostou. Eu fiz bullying? Não, não é bullying, porque eu não fiz o bullying, eu não fiz com essa intenção. Se ela pegou como tal, o problema dela, a interpretação dela que está equivocada. Ela é que precisa mudar a interpretação. Mesma coisa acontece, queridos irmãos, quando nós vamos ler um livro. O que vale no livro? O que o autor quis dizer ou o que eu interpretei? Vamos ver. Vamos supor que eu pegasse um livro do Jorge Amado e tivesse escrito, por exemplo, o bandido estava roubando o mercado e a casa caiu.
Vamos supor, sou uma pessoa ignorante, sou uma pessoa que não tem conhecimento, eu não conheço essa metáfora, eu entendo que o Jorge Amado falou que um bandido estava roubando o mercado e o mercado desmoronou. Foi isso que ele quis dizer? Não. Então, eu posso chegar e falar para espalhar que o Jorge Amado disse que um bandido estava roubando o mercado desmoronou em cima dele? Então, o cara é isso, o cara é aquilo, porque ele escreveu uma coisa dessa, né? Ele é um desumano, porque ele não pensa, não está pensando no ser humano, é um bandido, mas é um ser humano. Muita ruindade do Jorge Amado. Só que ele não quis dizer isso, né? O que ele quis dizer quando ele escreveu, que o Robin Hood estava roubando no mercado, e ele foi apanhado roubando, foi pego. Compreende? Quer dizer, nossa. Então, o que vale? O que eu interpretei ou o que ele escreveu? O que ele escreveu. Agora nós vamos para o foco da nossa meditação de hoje. E na Bíblia? O que vale? O que o autor lá do livro escreveu, né? Ou o que eu interpreto? O que o autor escreveu. Muita gente interpreta de um jeito e passa para frente, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem como estudar a Bíblia, não sabem como, como, como é que fala, como interpretá-la, né? Por exemplo, eu vou usar lá Mateus, não lembro agora onde está em Mateus, que criticam Jesus porque os apóstolos dele chegaram lá numa casa no qual foram convidados para comer e sentaram na mesa para comer sem higienizar as mãos, né? A Bíblia fala bem claro isso. Aí pega e o cara lá, o anfitrião, questiona Jesus, mas os apóstolos não lavam a mão para comer? Aí Jesus falou para ele, olha, pior do que é o que entra na boca, é o que sai. Muitas pessoas pegaram e interpretaram o que Jesus disse aí, que, que, que podia comer carne imunda, que estava liberando aí a carne imunda. Que o pior não era não comer ou não a carne imunda, mas era o que falava. E Mas não é isso que Jesus quer dizer. Quando você lê o contexto do capítulo, você vê que ele está falando o quê? Sobre lavar a mão, não sobre carne imunda. Não tem nada dizendo ali sobre carne imunda. Então, o que Jesus respondeu ali, basicamente, figurativamente, ele respondeu que pior é o que a pessoa fala, o que a pessoa age, o exemplo que ela dá para as outras, do que sentar-se para comer sem lavar as mãos. Isso que ele quer dizer. Quando você lê o capítulo, você entende que é isso. Agora, se você pegar só aquele versículo, vai dar a entender que Jesus falou que podia comer carne imunda. Você compreende o que quer dizer, irmãos? Então, é, a Bíblia não se interpreta desse jeito. Então, a Bíblia tem lugares interessantes, coisas interessantes para ajudar a gente a interpretar a Bíblia. Primeiro, o capítulo. Geralmente o capítulo ele tem um título. Se ele não tem um título, ele é uma continuação do capítulo anterior. Então eu vou ler lá no título do capítulo anterior? Não. Eu tenho que ler se tem algum subtítulo do capítulo, que às vezes tem um subtítulo. Então eu tenho que ir voltando no capítulo anterior até ter o primeiro subtítulo. Se não tiver nenhum, for até lá no início do capítulo, lá então é aquele. Tá falando do mesmo assunto, né? Entendeu? Dividir a história em dois capítulos. Entendeu? Então, queridos irmãos, aí eu vou entender o que o título está dizendo. Primeiro eu vou no título. Depois eu leio o capítulo até pelo menos, pelo menos uns 2 versículos abaixo, 3, daquele que eu estou querendo interpretar. Aí eu vou entender o que ele está querendo dizer. Entendeu, queridos irmãos? A Bíblia temos que entender uma coisa. Nós também podemos pegar mesmo assunto em outra parte da Bíblia para ver se, 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 como é que fala? Se tá falando a mesma coisa. Entenda uma coisa. Tem uma música de um cantor chamado J Neto, que se não me engano ele frequenta a Igreja Universal,
A Igreja Universal, ela não fala nada agora de carne imunda, pelo que eu saiba, e nem nada do tipo de guarda-sapo, nada disso. Mas uma música dele fala uma frase que bate exatamente com a realidade. Ele diz assim na música: Jesus jamais mudou, ele não falhará. As promessas que ele tem para sua vida, uma a uma ele cumprirá. Jesus jamais mudou, ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. Então ele fala, Jesus jamais mudou. Então ele fala, Jesus jamais mudou. Exatamente isso. Jesus, a Trindade, jamais mudou. Então, se ele jamais mudou, significa que o que ele falou desde o início vai ser o mesmo até o fim. Não tem mudança na Bíblia. Você pode ver que tudo que está falando no Novo Testamento está falando no Velho a mesma coisa. Tanto que, por várias e várias vezes, o Velho Testamento é citado no Novo. Quando Jesus fala, né, que o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, está escrito no Velho Testamento. Quando Paulo cita a nova aliança, ela está escrita em Jeremias, se não me engano, no Velho Testamento. Jesus cita Isaías no Velho Testamento. Entende? Então, na Bíblia é citado várias vezes o Novo Testamento está no Velho. Por quê? Porque a base que foi usada para escrever o Novo Testamento foi o Velho. Está entendendo? O livro que os apóstolos usavam lá para ensinar os cristãos era o Velho Testamento, era a Torá. Não existia o Novo Testamento. Vocês estão entendendo que não existia? Então as pessoas falam, o Novo Testamento é que vale, mas os apóstolos usavam o Velho, mas Jesus usou o Velho. Por que agora que vale o Novo? Aonde está escrito que vale o Novo? Da onde veio isso? Mostra para mim na Bíblia onde está escrito. Eu desafio. Eu desafio alguém me mostrar na Bíblia onde está escrito agora que vale o Novo Testamento. Aonde está escrito na Bíblia que o que vale agora é que agora pode comer carne imunda. Aonde está escrito que aguarda agora do domingo, que o sábado não precisa mais guardar. Me prove. Me prove. Eu desafio aí pastores a me provar. Mas eu quero ver na Bíblia. Não adianta vir me contar um monte de coisa que para mim eu não aceito isso. Para mim, eu só aceito comprovação. Eu entrei neste caminho porque eu tive comprovação do que eu estou falando. Se eu estou falando para vocês é porque eu posso provar o que eu estou falando para vocês. Entendeu? Então, eu quero que eles me provem na Bíblia onde está escrito isso. Se vocês me provarem, eu venho aqui e me retrato, falo, ó, foi realmente abolido, porque não sei o que mais. Eu preciso que vocês me provem. Então, não adianta só falar de boca. Não adianta só falar, usar versículos fora de contexto, porque para mim não vai adiantar. Porque eu vou atrás do contexto, eu vou atrás de olhar e vou provar para você que o que você está falando não bate com o versículo. Não tem nada a ver com o que está sendo falado ali com o versículo. Tá certo? Então, por exemplo, se eu ler um texto em Salmos, e aí, falando de determinado assunto, aí eu vou no Mateus e leio o, um texto falando do mesmo assunto e eu entendo algo que é adverso, contrário, né? Está se contrariando, está se contradizendo a Bíblia. Das duas, uma, eu interpretei errado em Salmos, eu interpretei errado em Mateus. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o capítulo de Mateus, eu vou olhar o que está sendo falado nos versículos, aí o contexto está sendo falado ali. Depois eu vou fazer a mesma coisa em Salmos. E aí eu vou ter a minha certeza se, se o que está sendo falado ali é certo ou errado. Compreende, queridos irmãos? Não tem outra maneira. Então é assim que a gente interpreta a Bíblia. É a gente procurando saber se nós estamos interpretando está certo ou não. A Bíblia, em vários momentos, vai falar do mesmo assunto. Tá? Para quem tem a Bíblia de estudo, você pode pegar ela lá, vai ter uma parte no final da Bíblia que está escrito ali os assuntos. Caso você não tenha de estudo, então vai ser comum, você pode procurar na internet versículos da Bíblia falando de tal assunto. Ela vai te mostrar vários versículos. E dali você consegue fazer seu estudo também. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Eu espero que vocês possam estar compreendendo o que eu estou querendo dizer. A Bíblia
A gente interpreta dessa maneira. Não interessa o que eu acho, não interessa o que o autor na Bíblia quis dizer. Vocês entendem? Então é a mesma coisa na vida, irmãos. Não interessa o que a Juliana sentiu ou deixou de sentir, se ela se sentiu ou não abusada. Se ela se sentiu abusada, mas ele não teve a intenção, o máximo que ela podia chegar nele e falar: "Ó, Otávio, não brinca comigo dessas coisas que eu não gosto, eu não me sinto bem com essas brincadeiras. Se você puder não brincar mais, eu agradeço." Ele vai falar: "Tudo bem, eu não gosto, espero que você me respeite." E ele vai parar. Agora, ela achar que foi, mas ela não tem prova que foi. Cadê a prova? Ela não tem. Então, ela vai acabar, agora que eu fiquei sabendo que ele abriu um processo, ela vai perder, vai ter que pagar uma indenização para ele, ela está desempregada, vai ter que pagar uma indenização para ele. Por quê? Ela está levantando algo que ela não pode provar, ela vai ter que provar o que ela está falando. Ela não vai poder provar. Por quê? Ela precisa das imagens, ela pode até achar as imagens na internet, né, porque o SBT não vai querer disponibilizar a imagem. Mesmo que ele disponibilize, ali você vai mostrar ele brincando com ela. Então ele vai falar: legal, eu estava brincando, não fiz intenção nenhuma disso. Ela não tem como comprovar que ele fez, entendeu? E o que, que vai acontecer? Vai ficar nisso. Você entendeu? Eu não sei se ele fez com a intenção ou não, eu não vi. Eu não posso dar meu veredito, eu nem cheguei a ver essas imagens. Mas, conhecendo o Otávio Mesquita como eu conheço, eu acredito que ele brincou. Entendeu? Eu não acho que ele tentou. Né? Até porque seria uma loucura, o cara seria louco se ele fizesse isso numa rede nacional. Né? Sendo um cara casado, um cara famoso, né? Então o cara tá ali com a carreira dele engatada, com o programa dele garantido, com o salário dele, ele ia botar tudo isso em jogo para fazer uma coisa dessa ao vivo na televisão. Se ele tivesse que fazer isso, ele ia fazer pelos corredores escondidas, não ao vivo na televisão. Né? Eu pelo menos acho. Né? Aí tá filmado, dá pra ver. Então eu não sei se ele fez ou não, mas não é o foco da nossa meditação aqui. Eu tô usando um exemplo, porque o que vale não é o que ela sentiu, mas o que ele quis. Entendeu? Ele não pode ser condenado por algo que ele não fez. Seria justo? Não seria justo. Ele fez a brincadeira, ela não gostou, ela tem que pedir justamente que ele não fizesse mais. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é assim. Não interessa o que eu acho, o que o pastor Silas Malafaia acha, o que o Edir Macedo acha, o bispo, o que o apóstolo Estevão Hernandes acha, o apóstolo Badalino Santiago, não importa. O que importa é o que Deus quer, a verdade que está na Bíblia. É por isso que nós temos tantas doutrinas hoje em dia. Porque cada um interpreta de um jeito e leva para frente o que entendeu. Mas a pessoa não vai atrás de saber se aquilo é realmente o que o autor quer dizer. Entendeu? E como é que eu sei que eu estou certo? Eu não sei. Mas eu só estou falando mas é porque eu tenho evidências, eu consigo dar para você várias evidências, várias, né? Eu não tenho, eu não posso bater o martelo 100%, por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, mas eu posso dar para você várias evidências, vários argumentos para você, para falar sobre o assunto que eu estou batendo. É isso que eu penso. Eu não falo com ninguém se eu não posso argumentar, entendeu? Então eu posso argumentar, pessoal. Então eu vou falar o seguinte: vamos sentar, eu vou pegar, vou fazer um estudo bíblico com você. Nós vamos pegar cada parte, né? Cada parte, cada. Então quer falar o quê? Sobre sábado? Então eu vou pegar com você tudo que a Bíblia está falando sobre o sábado e vou apresentar para você a minha, o que eu acredito. E eu vou deixar que você faça o mesmo comigo. Só que eu vou pegar cada argumento que você me passou para colocar a tua tese né, o que você acredita como verdade, e eu vou olhar, eu vou visualizar no capítulo, no contexto que está escrito, e eu vou tentar compreender o que está escrito ali, e se eu perceber que você está equivocado no que você está falando, eu vou te apontar o que eu acredito sobre o que você está me mostrando. Porque muitas pessoas simplesmente pegam um versículo e falam: então está escrito aqui isso. Mas, se você ler o contexto, não. Por exemplo, tem carta de Paulo que ele está fazendo crítica, ele está sendo irônico com as pessoas. E a pessoa pega, vai lá e fala que está aprovando isso. Por exemplo,
tem uma parte nas cartas de Paulo, que eu não vou lembrar qual que ele pega lá criticando, ele pega e fala, se tem cara que não acredita na ressurreição de Cristo, mas eles estão orando, estão fazendo, orando, fazendo batismo pelos seus mortos, né? E vocês que são cristãos não acreditam. Então, Paulo está aprovando o que esses caras estão fazendo? Não. Ele está criticando que os cristãos que estavam ali, em Coríntios, se não me engano, acho que está em Coríntios, se não me engano, eles não estavam acreditando que existia ressurreição. E esse outro povo que não acreditava em Cristo, estavam fazendo batismo, coisa pelos mortos. Entendeu? Um povo que não estava seguindo corretamente, não estava tendo o ensino correto, mas estava acreditando. E eles que estavam tendo o ensino não acreditavam. Então, se a pessoa não acredita na ressurreição, como é que vai acreditar que Jesus Cristo vai nos salvar? Então não tem fé, não tem salvação para ninguém. Porque se você não acredita na ressurreição, você não acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E se você não acredita nisso, você não acredita que vai ter vida eterna, você não acredita que você vai ter salvação. Eu estou indo para o inferno. É isso, você acredita? Né? Acabou, acabou? Então você não acredita em Jesus, você não acredita em Deus. Pronto. Uma coisa não tem como separar da outra. É isso que Paulo está falando ali. Então, se a pessoa pegar só aquela parte, quer ver, você vão entender que Paulo está falando que pode batizar pelos mortos. Está entendendo, quer dizer, então, a Bíblia não se estuda assim. Só que muita gente criou essas teorias que nós temos por aí por causa de um engano. Né? A pessoa criou um movimento, criou uma nova igreja, criou novas doutrinas. Só que elas não estão de acordo com o que Deus está ensinando. Então, o que vale mais? A gente seguir o que Deus quer ou o que os homens querem? Porque essas igrejas que se dizem liberais, elas estão seguindo o que os homens querem, não o que Deus quer. Entendeu? Elas foram criadas baseadas em conhecimentos errados. Entendeu? Então, o que vale não é o que eu interpreto, é o que a Bíblia quer dizer. Então, nós temos que estudar para entender o que a Bíblia quer dizer, não o que eu estou interpretando. Eu interpretar, eu pegar e seguir o que eu entendi, o que eu compreendi, o que eu interpretei, é a mesma coisa de estar pondo essas palavras na boca de Jesus, na boca de Paulo, na boca de João, na boca de Josemias, na boca de... Entendeu? Eu estou pondo essas palavras na boca deles, mas eles não falaram isso. Entendeu? Tá certo? Então eu espero que vocês possam ter compreendido, queridos irmãos, que estudar a Bíblia não é só você pegar um versículo, entender aquilo e levar para frente. Não. Você tem que ver se a Bíblia está pregando isso. Porque a Bíblia não mudou. Ela é a mesma coisa que pregada em Gênesis vai ser em Apocalipse. Jesus jamais mudou, como diz a música de J. Neto. Jesus jamais mudou. Deus jamais mudou. A Trindade jamais mudou. Então, o que ele falou no início, ele vai sustentar até o fim. Não existem dois deuses diferentes. Não existem duas leis diferentes. Não existem dois testamentos. Foi separado o Novo e o Velho Testamento para facilitar a, a gente, quando for ligar a Bíblia, a gente achar as coisas mais rápido. Então, quando pega fala, o livro de Colossenses, aí a pessoa fala, está no Novo Testamento. Então, você já vai mais para o fim da Bíblia. Livro de Daniel, está no Velho Testamento, perto do início do Novo. Você já vai mais no meio da Bíblia. Então é mais fácil de você localizar as coisas na Bíblia. Porque quando ela foi escrita, ela não tinha testamentos, ela não tinha versículos, ela não tinha capítulo, era tudo um texto só. Tá? Então isso foi feito para facilitar a leitura e a compreensão da Bíblia, o estudo da Bíblia. Tá certo? Mas não existe Novo e Velho Testamento, existe a Bíblia, um livro completo sobre a história de Deus, sobre a vontade divina. Tá? Não encare a Bíblia como dois livros diferentes, não. Se o Velho Testamento não valesse mais, queridos irmãos, por que é que as pessoas usam? Então, por que essas pessoas que acreditam que o Velho não vale mais, eles não pegam e tiram o Velho Testamento, né, e fazem uma Bíblia, vamos supor, a Bíblia, coloca lá, o Cristorê, pronto, Cristorê, Novo Testamento, uma Bíblia só com o Novo Testamento. Não tem a Torá? Não, faz uma Bíblia só com o Novo Testamento. Já que o velho não vale mais, para que você vai ter o Velho Testamento? Por que muitas vezes o pastor vai lá ler o texto do Velho Testamento? É porque ele ainda vale. Quando você fala da história de Moisés, da história de Abraão, da história de Isaac e de Jacó, é lá no Velho Testamento que elas estão. Como é que você vai excluir os patriarcas tudo da Bíblia?
Né? É interessante, né? Tem livros que falam sobre o Velho Testamento, foi abolido as coisas, mas aí você, por exemplo, a Universal é uma igreja que ela não serve os 10 mandamentos, né, os sábados e tal, mas quando você vai lá nas, nas novelas bíblicas, várias das novelas bíblicas é no Velho Testamento. Então já tiveram 10 mandamentos, já tiveram a Terra Prometida, já tiveram José do Egito, Ministério Elia, Gênesis, Juízes, Reis, Jezabel, a história de Nabucodonosor, né, que engataram o rico Lázaro, Sansão, Esté, Rainha da Pérsia, Neemias. Se não vale mais, por que estão contando essas histórias na Record? Você está entendendo, queridos? São histórias importantíssimas para a gente poder aprender quem é Deus, o que Deus faz por nós. Jamais nós podemos abolir o Velho Testamento. Jamais. Tá certo? Então, vou fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por ser meu confidente, meu amigo íntimo. Obrigado, meu Deus, por mais essa meditação. Que o Senhor possa iluminar a mim e as pessoas que estão me ouvindo e as que são inscritas no meu canal, que ainda não estão me ouvindo. Que todos possamos aprender isso e pôr em prática na nossa vida e compreender que o Velho Testamento continua valendo. Que você, meu Deus, jamais mudou. Que tudo continua valendo e que nós temos que estudar a Bíblia por completo para a gente aprender quem é Deus, quais são os seus poderes, o que o Senhor é capaz, o que acontece quando a gente está com Deus, quando a gente vira as costas para Deus. Sabemos que tudo isso é válido, Senhor. É muito importante a gente conhecer todas essas histórias, Pai. Obrigado por nos deixar esse livro sagrado completo para a gente, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos aproveitar desse livro sagrado para poder se aproximar cada vez mais de Ti, Pai. E assim seja, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Que as pessoas que estão trabalhando, inscritas no meu canal ou não, estão inscritas no meu canal, mesmo que não estejam me ouvindo, e as que não estão inscritas, mas estão me ouvindo, que possam chegar em casa em segurança, Senhor. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Eu oro em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá bom, queridos irmãos? Muito obrigado a todos, não esqueçam. Estude a Bíblia corretamente e lembre-se sempre, o que vale não é o que você entendeu, mas é o que a Bíblia quer dizer, o que o autor da Bíblia quer dizer. Isso vale para a vida e tudo. Não vale o que a pessoa sentiu, mas o que o outro quis. Então, quem fez a ação é ali é que está a verdade ou não. Então, se eu fiz algo, ali está a minha verdade. Então, por exemplo, eu fui e brinquei com uma menina. Eu fiz cócega, eu tenho mania de fazer isso, brincar com as menininhas, as crianças. Não na escola, no trabalho, mas com primos, às vezes com a criança da igreja. Aí alguém pega e fala, ó, o cara tá abusando da menina, ela brincando, ela passando a mão, não sei o quê. Aí, o que vale? O que o cara tá falando ou o que eu fiz? Né? Aí, aí, o que vai falar? Ele vai falar que eu tentei. Porque eu tava abusando. Mas não, eu tava brincando com ela no cóccix. Eu não tava assediando. O que vale? Vale o que eu tava assediando ou não? Não, eu tava brincando com ela. Então o que vale é a minha ação. Estava brigando, não. Mesmo que a justiça possa ser o contrário, possa me prender, fazer tudo, mas o que vale para Deus é que eu não fiz aquilo, entendeu? Então, não é o que a pessoa interpretou, mas é o que eu quis fazer. Entenda, irmão? Então, nós não podemos pôr na boca de ninguém palavras que elas não disseram. E se eu pego um texto de alguém escrever um livro e interpreta errado e passo para frente isso, né, eu vou estar botando palavras na boca dessa pessoa. Isso aí não é certo, né? Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. E tenham um bom fim de noite a todos. Falou.